Para o senso comum, não é muito difícil diferenciar música clássica, ou música erudita, como também chamamos no Brasil, de música popular. Em geral, a música clássica ela é exercida por profissionais utilizando muitas vezes uma roupa preta, tocando instrumentos como violinos ou pianos de cauda, muitas vezes sob a direção de um maestro, num teatro em que os apreciadores tentam manter silêncio, enquanto que a música popular faz uso de instrumentos elétricos como teclados, guitarras, utiliza um pulso marcado, enfatizado por bateria ou percussão e ocorre muitas vezes em ambientes mais informais. Deixando de lado essas características exteriores, evitando os estereótipos, se adentrarmos as especificidades linguísticas da música clássica e da música popular, temos a chance de evitar preconceitos comuns, tanto do clássico em relação ao popular como o contrário. Meu nome é Sidney Molina e o tema deste vídeo é o que é e o que não é música clássica e música popular. Mas antes, uma parte terminológica. É música clássica ou música erudita? Na maior parte do mundo, essa tradição se reconhece por termos como o inglês classical music, o alemão klassische Musik, o francês musique classique e o nosso português música clássica. Por outro lado, o termo música erudita, popularizado na primeira metade do século XX pelo escritor e também crítico musical Mário de Andrade, é uma formulação, uma denominação caseira demais por um fenômeno tão internacional. E também conserva, música erudita, um viés aristocrático, o mesmo valendo para expressões como música culta, presente em alguns textos antigos, ou mesmo música séria, o que no mínimo é uma expressão bastante engraçada. A expressão música de concerto pode ser perfeitamente empregada, mas seu limite é a formatação do concerto típica do século XIX, que avança até nossos dias, e deixa de lado outros espaços de difusão musical, como igrejas e praças. Há quem diga também que a expressão música clássica é inadequada, porque o classicismo vienense é apenas um dos períodos da história da música. É o período que vai do final do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX, período em que se sobressaem nomes como Haydn, Mozart, Beethoven. Seguindo esse raciocínio, não se poderia utilizar a expressão música clássica para o Renascimento, para o Barroco, para o Romantismo, para a música contemporânea. Mas o fato é que a expressão música clássica ela se expandiu, ganhou séculos para trás e para frente do classicismo vienense, como se operasse uma sinédoque que toma o todo da tradição milenar da música ocidental por um de seus períodos, o período clássico. Nenhum dos termos é bom o suficiente, e mesmo a expressão música popular é bastante traiçoeira e passível de equívocos. Se por um lado a forma como chamamos cada uma dessas linguagens não é tão importante, desde que cada uma delas saiba o que quer de si mesma e o que quer de nós, seus ouvintes, por outro, até do ponto de vista político, é importante haver uma denominação clara, pois como lutar por apoio, por maior desenvolvimento, como defender a causa de algo que não tem um nome estabelecido. Iremos, portanto, ficar com as expressões música clássica e música popular. Vamos começar a tratar da música clássica e depois voltaremos a falar da música popular. Começaremos tentando evitar 4 preconceitos principais que muitas vezes são atribuídos à linguagem da nossa música clássica. A acusação de que a música clássica seria uma tradição voltada ao passado, música de gente morta. Mas isso é enganoso, pois há uma pujante produção de música clássica contemporânea, mesmo que ela seja menos difundida ou menos conhecida de um público mais amplo. As principais orquestras do mundo encomendam todos os anos novas obras a compositores vivos, atuantes de várias gerações, e muitos desses compositores têm na prática composicional a sua principal atividade profissional. Há também festivais e grupos de performance especializados nas linguagens, na multiplicidade das linguagens clássicas contemporâneas. Por outro lado, que mal há em interpretar música do passado? A preservação, a
permanência das obras de arte através dos tempos, poemas, quadros, filmes, ela é uma característica importante da arte ocidental e que precisa ser renovada para apreciadores de geração em geração. Há quem diga que, por ser europeia, a música clássica seria alheia às tradições locais latino-americanas ou brasileiras, por exemplo. De fato, isso que chamamos da tradição da música clássica ocidental nasceu e se desenvolveu plenamente na Europa, mas também se expandiu para fora dela, hoje toma todos os continentes. E não podemos dizer que faça parte de sua essência uma determinada cor geográfica. Por outro lado, o que chamamos de Europa é também uma abstração que envolve diferentes nuances culturais que vão da Espanha à Hungria, da Alemanha à Holanda, da Inglaterra à França, da Itália à Dinamarca. E mesmo para nós brasileiros, essa componente europeia é uma matriz muito importante, o que é atestado não só pela utilização da língua portuguesa, mas também de diversos instrumentos musicais e formas musicais tão decisivas, características da nossa cultura. Pode-se também condenar a música clássica justamente por ela não ser suficientemente popular. Mas se tomarmos a sua história no sentido mais amplo, vamos notar que ela já teve momentos de grande popularidade. A música clássica já foi a música do culto religioso. A ópera do século XVIII, por exemplo, foi uma música de entretenimento bastante popular, onde se encontra grande parte da produção de um autor como Mozart, por exemplo. E ao chegar no século XX, a música clássica se transforma num negócio bastante lucrativo, com público fiel, salas modernas, grupos estáveis, cachês altos, artistas que se tornam verdadeiras celebridades, maestros, solistas. E um outro detalhe importante a se mencionar é que a música clássica sempre bebeu em fontes populares, aliás, de onde ela tiraria a inspiração para o seu próprio caminhar. Essas fontes populares estavam inicialmente já na própria música da sinagoga hebraica, que vai se transformar no canto cristão. Ela ocorre durante o período do trovadorismo, com a influência árabe ou médio-oriental, no sul da Espanha, no sul da França, e também com todos os movimentos nacionalistas que passam pela história da música clássica desde o final do século XVIII até o século XX. De toda forma, é preciso saber identificar onde estão as fontes populares sempre presentes na música clássica. Um último preconceito a ser evitado é a acusação de que a música clássica seria, por natureza, elitista. Bom, ao longo dos séculos, o financiamento das artes, de todas as artes, tem partido das classes mais abastadas. Mas é enganoso, equivocado mesmo, dizer que os ingressos de música clássica custam mais caro do que os equivalentes em música popular. Existem espetáculos de música clássica de todos os valores e ao redor do mundo há centenas de espetáculos a preços populares ou inclusive gratuitos. E algo ainda mais equivocado seria dizer que os próprios músicos que exercem a tradição da música clássica tenham predominantemente origem na elite. Não haveria nenhum problema, e há exceções, há grandes músicos que vieram de famílias mais abastadas, mas se passarmos os olhos rapidamente na biografia dos grandes compositores, veremos que a grande maioria vem de classes humildes, e isso é válido para nomes como Bach, Haydn, Beethoven, Mahler, Schoenberg e tantos outros. Também não se pode subestimar o papel, nos tempos atuais, o papel importantíssimo dos projetos de inclusão social a partir da música clássica. Muitos atuando com grande qualidade, inclusive no Brasil, é possível citar em São Paulo, por exemplo, o projeto Guri e o projeto do Instituto Bacarelli, o Neo Gibá na Bahia e tantos outros. Após termos peregrinado os preconceitos contra a música clássica, podemos perguntar o que é de fato a música clássica. Bem, talvez uma de suas principais, ou se não sua principal característica, seja o seu processo de escritura,
a escrita artesanal, seja no papel, seja na tela. O artesanato da escrita é transformado em som, gravado ou interpretado. Mas e a música popular? Também há muitas incompreensões acerca das diferentes formas de música popular e há diversos preconceitos, já que chamamos por música popular manifestações musicais muito distintas. Vejamos alguns deles. Muitos aceitam como música popular apenas a música étnica, mas isso esvazia a música popular de suas técnicas específicas de composição e interpretação. Ao contrário do folclore, que não se configura em obras autorais, a música popular urbana tem seus próprios estilos, suas obras, autores, o que é recusado sem nenhuma justificativa plausível pelos ideólogos dos nacionalismos clássicos da primeira metade do século XX. E em nada ajuda a dizer de forma pejorativa e preconceituosa que a música popular é apenas voltada ao consumo, ao entretenimento ou ao mercado. Até porque a música clássica também faz parte do mesmo mercado da música popular. E há, é importante que se diga, produtos de baixa qualidade também na música clássica. A própria música clássica, ela passa por uma seleção, ela passa por um crivo crítico, em que muita coisa é deixada de lado como descartável. Para seguir pensando sobre música popular, denominação que, como vimos, é ambígua, sobre a qual recaem diferentes formas musicais e sua relação com o mercado, é necessário fazer uma distinção entre música popular instrumental e canção popular. As formas derivadas da música instrumental popular, como o jazz ou o choro brasileiro, frequentemente não se identificam com as tendências predominantes no mercado, coisa que com o jazz, por exemplo, não ocorre há pelo menos 8 décadas, desde a era das big bands. Se quisermos caracterizar a essência da música popular instrumental, temos que fazer uso de 2 termos fundamentais: o swing e a improvisação. Esses 2 termos conferem autonomia para a linguagem da música instrumental popular e a diferenciam radicalmente da escritura da música clássica. E ambos têm origem em matrizes africanas incorporadas e desenvolvidas nas 3 Américas, América do Norte, Central e América do Sul, por nomes como Charlie Parker e Pixinguinha. Quanto à canção popular, se tomarmos historicamente, as relações dela com o mercado também são ambíguas. E no caso da música popular brasileira, até a década de 1980, o que observamos é que a canção não está completamente atrelada ou apenas atrelada ao consumo imediato. Sempre houve e há experimentalismo na canção. E a música popular brasileira é um excelente exemplo através de movimentos como a bossa nova, o tropicalismo ou a vanguarda paulista. A canção popular tem suas próprias demandas técnicas, tem seu próprio artesanato e ele não pode ser reduzido nem à complexidade da escritura da música clássica, nem às improvisações ou ao swing das manifestações de música popular instrumental. Há segredos particulares no entrelaçamento entre palavra, melodia, harmonia, ritmo e arranjo, o que é plenamente exercido por autores como Noel Rosa, Cartola, Chico Buarque ou Gilberto Gil. Analogamente, de Beatles a Bjork ou Beyoncé, de Jimi Hendrix a Stevie Wonder ou Jay-Z, o mundo do rock, do pop, do rap também é passível de uma seleção crítica. Também permite projetos artísticos consistentes que eventualmente podem vender milhões ou render muitos likes nas plataformas online. O pop não pode ser reduzido ao descartável. Nenhum gênero musical está impedido de produzir arte de categoria. Os gêneros, por definição, são genéricos e a arte está no específico, nos detalhes. Fica por um próximo vídeo destrinchar esses detalhes
Seja os detalhes da escritura musical, da música clássica, seja do swing, da improvisação, da música instrumental popular ou do artesanato da canção. Não se trata de mais ou menos vendas, mas apenas de reflexão crítica e análise. Afinal, temos de avançar para além dos preconceitos e estereótipos, pois em pleno século XXI não faz sentido suspender o juízo apenas por nos depararmos com uma batida forte de bateria ou com a roupa preta de um violinista. Inscreva-se no nosso canal e deixe sugestões de temas para os nossos próximos vídeos.